noite, avançadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Avança Podcast. Eu posso garantir hoje que é o podcast que mais avança na região dos lagos. E não só na região dos lagos do Rio de Janeiro, e a gente vai atingir você do Brasil todo. Eu tenho certeza, porque quando a gente idealizou esse projeto, eu já trouxe comigo, né, dentro do meu coração, que a gente impactaria vidas, a gente transformaria, fazia pessoas acreditarem mais nelas. Esse é o princípio daqui do Avança Podcast. Então, seja bem-vindo você desse lado, a edição de número 67 do Avança Podcast. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, aqui, inclusive para a Avança Company. A Avança Company é a agência que ela faz toda essa estrutura aqui, né, que coloca o podcast no ar para você estar assistindo aí. E ela é cliente aqui da Avança Company. Ela tem um podcast, ela é host do podcast Mais e Mais. Que parabéns pelo podcast. Obrigada. Muito bacana, com pouco tempo já está conseguindo fazer um trabalho sensacional, levando muito conteúdo bacana para você desse lado. Você, avançador, que segue aí o Rodrigo Corveiro nas redes sociais, o Avança Podcast. Segue também o podcast aqui, o Mais e Mais. É muito legal. Cara, olha só. Respira, porque eu vou falar tudo numa pedrada só. Jornalista, escritora, empreendedora, vendedora, mãe, esposa. Rapaz. Ciclista, por favor. Ciclista. Então eu tô aqui com a Andresa Amorim. Seja bem-vindo ao Avança Podcast, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela sua energia, pelo seu conhecimento, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero levar um pouquinho de conhecimento, uma história, e quem sabe plantar uma sementinha aí no coração dos seus telespectadores. Isso aí, quem sabe não, com certeza você vai impactar com a tua história, com essa tua alegria, com a tua energia. O pouco que a gente se conectou, né? Eu vi que você realmente, assim, vibra essa intensidade de mudança, de transformação. Você, juntamente com o teu esposo, que tá aqui, que já sentou desse lado aí, meu grande camarada Washington. Então, aqui, Andresa, eu gosto muito, assim, o que me fascina hoje é conhecer histórias de pessoas que, principalmente, estão nesse mesmo propósito do Avança Podcast, que estão trilhando um caminho de prosperidade, de sucesso, daquela intensidade, energia. E eu quero voltar um pouquinho lá atrás, voltar ao tempo, né? Tem convidados que sentam aqui, quando eu faço o convite, né? No primeiro momento, eles falam, Rodrigo, a minha história é muito rasa. Eu vou contar o que lá no Avança Podcast? Eu sou simples, eu não tenho. Tem, cara, tem. Todos nós, quando a gente olha pra dentro, tem uma história bacana. E eu queria que você contasse um pouco lá do começo, da Andresa lá, quando começou, assim, a se formar para o mundo, entender o que seria essa selva que é isso aqui, pra gente poder alcançar nossos sonhos, né? Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Cara, eu tenho uma história que eu sou apaixonada com a minha vida e com a minha história, entendeu? Ela é baseada em Opa, muita superação. que ingrediente maravilhoso isso aí. Sim, é uma história de ousadia, desbravei, assim, meio Brasil com a cara e a coragem, e uma história que eu ainda tenho muito a vivenciar. Então, cada passo, cada novo dia, eu olho pra frente e falo, cara, eu não passei por isso, mas eu vou passar e eu vou seguir adiante. Então, por exemplo, eu comecei com 7 anos, trabalhando com a minha mãe, trabalhando no salão Os convidados daqui cabeleireiro. do Avança Podcast estão cada vez mais... Sim. Começam a trabalhar, começam realmente a buscar alguma coisa cedo, né? Eu tive uma mãe fantástica. Que legal. Mamãe me ensinava muito sobre a vida, sobre os valores. E uma coisa que ela me ensinou era o seguinte: se você quer ter alguma coisa, você faça por você. E aí ela começou a me ensinar a ter profissões. A primeira profissão minha foi ser manicure. Trabalhei no salão dela muitos anos. Até que um dia eu falei pra ela a comunicação, o ensinamento, tudo que eu fazia ali, eu queria mais. Eu queria estudar. Morava numa cidade muito pequena, Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas. E eu lembro que na época a faculdade era muito importante, o ensino era muito importante. Sim. Só que na minha região nós tínhamos 3 opções. Nós tínhamos o direito, nós tínhamos a pedagogia e nós tínhamos a contabilidade na época. Foi quando eu fui, uma viagem, a família estava toda reunida para Ubatuba, passei em São José dos Campos, e aí eu resolvi ser jornalista. Eu falei, cara, eu quero ser jornalista. Comunicação é fascinante. Mas você já gostava de se comunicar, né? Sabe, eu trabalhava no salão, então imagina, eu trabalhei com salão. Quantas e quantas histórias você ouviu lá? Venda, quantas histórias, quantas pessoas a gente acolhia. E aí eu trabalhei também um tempo como... Tinha uma ótica em Lagoa, e aí no final de ano eu fazia um freelancer lá.
E eu lembro que a proprietária de lá, a Márcia, hoje uma grande amiga minha, me ensinou muito, porque ela era extremamente rigorosa, extremamente profissional. Sim. E eu, bem menina naquela época, tinha ali meus 12 anos, fazendo bico, digamos assim, ela falava, Andresa, você precisa tirar até a poeira para você mostrar o seu ambiente de trabalho. Cuida, organiza, zela. Sim. Então eu tive excelentes pessoas para me direcionar. Trabalhei muito tempo com o Heleno Nunes, um artista famoso também. Lembro que ele estava mandando cartão de Natal para várias pessoas do Brasil. E aí a gente tinha que escrever. Ele desenhou um anjo com caneta de pena. O nome da pessoa personalizava aquele anjo. Então, esses líderes que eu falo, né? São líderes assim que passam na vida da gente, vão somando. Então, esse contato, né, com o salão, com as pessoas, com a comunicação, com as vendas, foi me abrindo norte. Então, eu queria mais. Aí, um dia, 13 anos, virei pra minha mãe e falei, cara, eu quero ir embora. Minha mãe falou, você tem 13 anos, você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra São Paulo. Vamos estudar e vou pra São Paulo. Ela falou, me dá um ano. Você tem um ano, com 15 anos você pode. Para me provar que você realmente tá pronta para poder E que dilema. desbravar, começar a desbravar esse mundão. E o que ela fez durante um ano? Eu trabalhava, dentro de casa, eu tinha que fazer todas as tarefas dentro de casa, e eu ainda tinha que estudar e trazer bons resultados. Perfumei, ótimo, porque eu tinha um objetivo. Sim. E é muito interessante, porque hoje em dia não se pode fazer isso. Hoje em dia você não pode pegar teu filho e não pode colocar ele para lavar o seu carro, por exemplo, no final de semana. Só que naquela época era muito comum os pais ensinarem uma carreira, os pais ensinarem uma profissão Sim. e deixar esse legado para os filhos. Então eu sou muito grata, porque essa minha mentalidade diferenciativa vem da minha mãe, que já era uma mulher fora do tempo para a idade dela, para o tempo dela. E ela não me tolhiu, pelo contrário, ela me motivou. E durante aquele um ano, Te preparou para voar. me preparou. Me preparou e Que legal, sempre né? me apoiou. E aí foi quando eu fui a primeira vez para São Paulo, São José dos Campos. Lá eu comecei a estudar, fiquei lá um ano e pouco e precisei retornar para Minas. Quando eu retornei foi quando eu me ingressei na faculdade de comunicação social, foi o último ano, e depois fiz ali especialização em jornalismo. Só que nesse intervalo de tempo, a gente precisa trabalhar. Sim. E aí nesse intervalo de tempo eu trabalhei com jornal impresso, com jornal online, trabalhei de novo com vendas. E aí você vai crescendo, você Vai desenvolvendo essas habilidades aí. Sim. E quando você para analisar isso, eu trago muito pra minha realidade hoje, né? Cada momento desse, cada ambiente desse, parece que montando um quebra-cabeça da onde vai surgir Andresa Amorim hoje. Sim. Cada história que Cada você história vai te montando. E principalmente as adversidades, né? Sim. Porque quando a gente fala que você pega uma menina e ela vai para uma cidade de 500 mil de habitantes sozinha, ela passa adversidades ali. Muita. Só que aí o que motiva a gente? O que te faz levantar da cama toda manhã? Qual o seu propósito de vida? Qual o sonho, o objetivo que você quer? E é mais ou menos isso. Então, assim, essa Andresa que tá aqui hoje, nem de longe é aquela de anos atrás. Sim. Porém, a minha base, os meus sonhos, a minha esperança, Ainda é, né? Ainda é. Ela é o que me motiva hoje. Então eu tenho o meu propósito, continuo sendo a mesma com a mesma fé, a mesma que valoriza demais a família e a mesma que tenta trabalhar todos os dias para ser melhor. Por que tenta? Porque a partir do momento que eu acho que eu me fechei e não tenho mais nada a aprender ou viver, eu não estaria aqui com você. Sim. Então, o fato de eu estar aqui, ouvindo a sua história e trazendo a minha história e conectando vidas, Sim. faz com que eu tenha muito mais a aprender do que ensinar. Isso. Andresa, e a gente falou isso antes de começar esse podcast, né? E você citou uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu digo que é de difícil a gente encontrar pessoas com essa percepção. Eu digo, você falou, cara, todo momento que eu vivo de experiência, pra mim é único. E isso aí, cara, é sobrenatural de fantástico. Eu falo que nós não somos ilhas. Nós Não. somos fragmentos de momentos, de pessoas e de histórias. Sim. As pessoas tendem muito a olhar os fatos ruins, né? Como tragédias pessoais. E eu já vejo o contrário. Sim. Todas as situações, e olha, meu amigo, que foram muitas e até inimagináveis, que aconteceram comigo, naquele exato momento eu falo que eu bati o joelho no chão e falava assim, Deus, você me deu. Me deu essa dor, me deu esse fardo, mas você vai me ajudar a sair daqui. E todas as vezes, quando eu achava que eu não tinha mais condição,
Ou eu falo que ele mandava um anjo de luz, ele mandava um amigo, ele me dava alguma coisa solução. que falava assim, é aqui. Aí eu falava, eu não tô sozinha. Mas, Andresa, olha só, até nesses momentos lá atrás que você não tinha a maturidade que você tem hoje, você já entendia que o processo adverso que você estava vivendo era necessário para ir te forjando? Sim, até porque eu escolhi o meu caminho. Eu escolhi sair de uma cidade pequena para ir para uma cidade grande. Eu não sabia nem o que era andar de ônibus, que na minha cidade não tinha ônibus. Conhecia alguém lá, pelo menos? Conhecia. E foi muito bom, porque eu conhecia o meu tio, era irmão da mamãe. E é engraçado porque nem todo mundo vem pra fazer uma coisa boa. E na época, a ex-mulher dele não gostava que eu estivesse morando, entre aspas, com eles em uma temporada. E eu lembro que ela foi uma pessoa de coração muito ruim. Sim. Ela me fez situações adversas. E que você lembra até hoje, né? Mas eu agradeço a ela demais. Por pior que ela tenha feito a mim, eu sou grata. Porque se ela não tivesse feito aquele sobrecarga que ela me dava, como uma forma de vingança, Sim. eu não teria aprendido. Porque não adianta. Nem todo mundo aprende só pelo amor. Nem todo mundo aprende de uma forma fácil. Então, quando você tem uma situação difícil, essa situação te obriga a ser melhor. Então, você precisa ir além daquilo ali. Sim. Situação muito legal que tu colocou agora. Eu acredito que as pessoas hoje, infelizmente, elas se movem muito mais pelas dores do que pelos desejos, pelos sonhos que ela tem, enfim. Eu tava outro dia na academia, eu encontrei, aí tinha uma senhora, né? Uma mulher fazendo um exercício, falei, pô, você tá acabando já? Ela falou, já tô acabando já, porque isso aqui pra mim é obrigação, eu não queria nem estar aqui. Olha só. Eu falei, mas poxa, cara, fazer uma academia bacana, né, pra saúde e tal. Ela falou, não, eu preciso vir. Ela esbravejou comigo ali. Eu preciso vir, porque se eu não vier, eu vou ter que me tomar um montão de remédio, porque ela tem uma doença e tal, enfim, né? Aí eu cheguei e falei, olha só que loucura, né? Eu falei pra ela, olha só, você tá vindo porque diante dessa situação, se você não vier, você pode ficar doente, tua saúde pode ficar comprometida, você pode vir a morrer. Vamos colocar dessa forma. E por um bem-estar, para você melhorar o seu corpo, melhorar sua mente, autoestima, ficar mais bonito, você não viria, né? Ela falou não. E isso me fez concretizar esse pensamento que eu tenho, que as pessoas, elas se movimentam e aprendem muito mais quando sofrem do que quando têm desejo de conquistar algo. É uma coisa que eu falo muito com os nossos convidados no podcast Mais e Mais. Por que as pessoas não vão pela racionalidade, pela antecipação dos fatos? Por que elas não vão cuidar da saúde, cuidar da mente, projetar e planejar? Elas esperam o pior. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida foi isso. Eu sempre tento planejar. Se antecipar o pior, né? Se antecipar o que vai vir. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma prima minha sobre questão de óbitos, documentação, essas questões assim. E a gente estava questionando isso. Por que as pessoas esperam morrer para que os outros resolvam? Por que é tão difícil você deixar um testamento, você planejar uma coisa? Porque é a única verdade que nós temos. Nossa, pai. Então, assim, por que não planejar? Você não planeja seu café da manhã, os seus clientes, o seu dia? Sim. Por que não planejar seus sonhos? Porque é uma coisa, é os sonhos, e tu tocou nesse assunto de por que não planejar o óbito também? Uma coisa ruim que pode vir a acontecer com a gente, né? E eu trago pra minha realidade hoje, tá? E sem falar o conhecimento, sabe? Se acontecer algo, Deus me livre e guarde, cara, a família tá desestruturada. Porque a gente não tem um plano, tá? Não. Ainda bem definido. E qual que é a única verdade que você tem hoje na sua vida? Aqui. Agora. A minha verdade é o momento aqui agora. É a única verdade que eu tenho. Mas a certeza que você tem que vai morrer é a única? Rapaz, isso, sim. Não existe outra certeza absoluta. Sim. É a minha vida aqui agora e a certeza que ela vai acabar. E aí o que acontece? Amanhã pode ser o último amanhecer. Então hoje é o dia de você viver o seu melhor dia. É o dia de você fazer o melhor pela sua esposa, o melhor pelos seus clientes, o melhor pelos seus filhos Sim. e por você mesmo. E as pessoas não pensam nisso. Então, se você não cuidar do seu melhor e através disso você planejar a academia, planejar o dia a dia, como que você vai viver? Planejando aqui 6 meses? Sim. Olha, eu vou chegar em casa, minha esposa comprou, por exemplo, um jogo de jantar maravilhoso. Vai deixar para as visitas. Pra quê? Viva a sua vida. É isso Fala que tu lá em casa direto, tá? entendem. Compra uma roupa bacana, uma roupa legal, aí tu só usa pra ocasião que você acredita que é especial.
Cara, minha filha hoje tem 15 anos, eu acho o máximo. Ela vai comprar um sapato quantas vezes no shopping? Ela tirou e trocou na mesma hora. Sim, Isso nós ensinamos pra ela desde cedo, porque é seu. sim. Sinta-se bem. Isso. Então, o que você está falando pra você, esses fragmentos e essas histórias, muitas vezes, o que as pessoas falavam, eu já pensava em alguma situação que eu passei, sei lá, furou um pneu do carro. Nunca tinha trocado o pneu do carro na minha vida. Mas eu lembrei que eu estava sentada em algum lugar e alguém contou que você tem que fazer isso, aquilo outro. Ah, meu amigo, vamos lá trocar o pneu. Você vai fazer o quê? Você vai esperar? Você não pode esperar onde você Não tem o tá? que fazer. Não tem o que fazer. Então, você aprende ouvindo. Então, se a gente abrir a mente e abrir o coração, não tem propósito difícil que a gente não vença. Isso. Porque a nossa verdade vai além disso. Sim. Então, quando eu falo pra você que a minha história de superação ela é incrível, não é porque eu sou diferente dos outros. É porque eu nunca estive sozinha. Eu sempre pedi ajuda quando eu achei necessário. Eu sempre tive essa fé que me sustenta. E eu sempre quis sair daquilo ali. Eu não aceitava passar por uma situação e ficar ali de braços cruzados, esperando cair do céu. Quer ver uma qualidade que você tem que eu já percebi logo nesses primeiros 15 minutos de bate-papo? Você é inconformada. Você será uma eterna inconformada, tá? Não vai ter teto pra onde você acredita que tu pode chegar. E Hoje, isso é bacana. hoje um objetivo meu muito grande, eu já venho nesse propósito há muito tempo, foi até meu marido Washington que vem batendo nessa tecla. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Sempre fiz o melhor. Mas ele falava, você precisa expandir. Você precisa ensinar para as pessoas e não só fazer pelas pessoas. E uma coisa muito interessante é isso, porque quando hoje eu falo de relatos da minha história, de processo de superação e crescimento, eu mostro para as pessoas como elas podem fazer usando aquilo que ela tem mais de importante, elas mesmas. Sim. Então, antigamente, não. Se você falava assim, Andresa, faz pra mim um texto. Cara, 2 minutinhos, eu ia e fazia. Hoje em dia, eu prefiro chegar pra você assim, vamos pensar o seu texto? Por quê? Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos? Pra poder ajudar as pessoas a expandir, igual você. Sim. Hoje você tem um know-how na área, e aí o que você faz? Chegou uma hora que transbordou no Rodrigo. Mas eu vou fazer o que com tanto conhecimento? Pera aí, galera, eu vou levar pra lá. Sim. Então, hoje você pega tudo aquilo que você vem validando há anos e anos, Sim. e você expande. Então, imagina quantas sementes de conhecimento, de crescimento e prosperidade você tem plantado através do seu projeto. Sim. Então, este é o propósito da Falamos vida. sobre isso hoje, eu e o pastor da minha igreja, porque ele é meu vizinho. Mandar, inclusive, um abraço para ele, pastor Alex Souza, fantástico. Vai estar aqui no podcast, no Avança Podcast, contando um pouco da história dele. E a gente falou sobre transbordo. Que pra gente transbordar, a gente tem que estar realmente cheio, a gente tem que estar preenchido. E quanto mais a gente vai para essa vibe aí de transbordar na vida de pessoas, mais a vida, mais Deus devolve pra gente, multiplica na nossa vida. É o tal dividir que a gente tava falando pra multiplicar. E eu demorei pra aprender isso, tá, André? Eu era individualista ao extremo. Eu tenho uma vantagem que eu falei pra você. A minha mãe, ela me ensinou muita coisa. A mamãe, ela, por vir, né, de uma área de salão, então ela tinha vários tipos de clientes e ela fazia muitos trabalhos sociais. Então, uma coisa que ela me ensinava era cuidar das pessoas, estar com as pessoas, multiplicar o amor. Então, quando ela distribuía, quando ela me levava, né, para uma cesta básica, algum projeto social, para arrecadar alimentos, então aquilo ali eu via que eu podia somatizar. Sim. Só que quando eu chegava na tua casa e pedia 1 litro de óleo pra gente ajudar alguém, aquilo quando eu ia ajudar alguém, eu estava sendo ajudada. Porque o sorriso de gratidão daquelas famílias sim. me ensinavam tanto. Então eu via que, tipo assim, o meu mundo, ele ia se expandindo. Sim. Porque eu via coisas além daquilo que era um ir e vir somente. Então cada sorriso, cada pessoa falava assim, dava sentido. Então, quando você doa conhecimento, quando você leva isso para as pessoas, a sua vida tem mais sentido. Sim, é exatamente sobre isso, cara. Esse aí eu acho que é o princípio, é o maior princípio do ser humano aqui. É esse tal servir, né? Que eu demorei a beça pra descobrir isso aí. E servir é diferente de ser servo. Sim. É muito Exatamente, interessante isso. O servir é você somatizar, não você se tornar escravo daquilo ali. Sim. Essa consciência as pessoas têm que ter também. Porque senão você deixa de ser você mesmo para viver a vida do outro. E isso vale para todos os aspectos. Sim. Família, negócio, trabalho. Sim. Porque muitas vezes você está no trabalho e aí você tem uma sobrecarga. Porque você quer
servir todo mundo. Isso. E aí o que acontece? Você não faz o seu e nem o do outro. Isso. Então esta consciência de falar o não é Rapaz, eu importante. vi um vídeo sobre isso essa semana. Porque eu tô naquela situação de que eu sou um para-raio de resolver problemas, às vezes, das pessoas, né? Aí o que acontece? Eu sou de difícil falar não. Eu sempre fui de difícil eu chegar, a pessoa me pedir alguma coisa e eu falar não. E isso eu acabo me aprisionando. Trazendo, assim, às vezes, responsabilidades que não são minhas, que as pessoas despejam, mas não despejam nem porque elas querem, não. É imperceptível. Porque elas vêm e falam, cara, ele é um muro ali de Berlim, ele vai segurar aquela porrada ali e vai me ajudar. E eu não falo não e eu acabo sobrecarregando muita coisa. É interessante porque, assim, eu vejo muito isso hoje em mulheres. Sim, Até vou trazer até uma coisa interessante à tona, que assim, muitas mulheres hoje em dia se sentem sobrecarregadas por isso. Porque elas não sabem falar não. E aí o que acontece? Elas querem fazer muita coisa, não conseguem distribuir energia e acaba se enfraquecendo. E eu gosto muito de mostrar o contrário. A mulher, ela é sim, totalmente propícia a fazer várias coisas com excelência, porque ela tem essa característica. Só que para fazer isso, ela tem que estar bem com ela mesma. sim, E ela tem que saber falar alguns nãos. Então, por que eu falo? Porque o homem, por si só, essa força do homem, esse direcionamento do homem, a função do homem, já faz com que ele fala, não, me dá que eu dou conta. sim, Só que a mulher, ela também consegue, dentro dos padrões dela, porém, o que acontece? Ela começou a puxar muita carga e esqueceu dela mesma. sim, Eu vejo hoje muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com angústia. E aí, o que acontece? Acaba deixando uma família à mercê. sim. Porque a mulher, ela é uma base familiar. É uma base super importante. Então, assim, como você viver uma vida se você não sabe falar não? Sim, Então, isso serve para todos os aspectos. Você tem que falar o não necessário, porque isso não é egoísmo, é amor próprio. exatamente. Andresa, vamos lá. Rapaz, é braba mesmo, hein? Essa aí, meu irmão. Ó, vamos lá. Aí você fez jornalismo, se formou e atuou quanto tempo como jornalista? Eu fiz. Aí eu voltei para Minas, em Minas eu trabalhei. Tô pra Minas. Aí fiz PUC em Minas lá. Trabalhei na época com trabalhos voluntários, na associação ambientalista. Trabalhei também na prefeitura. E é muito interessante, olha para você ver. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu não conhecia nada de obras. Eu não sabia o que era uma trena. E aí, imagina uma menina de 17 anos trabalhando num cargo de confiança no meio de 120 a equipe de obras ali, Sim. né? Vamos falar peão de chão, que a gente Isso. chamava muito. E aí o pessoal, o que essa menina tá dando ordem? E eu sei que eu fiquei 2 anos e meio lá e fiz uma família lá dentro. Eu saí de lá sabendo tudo de engenharia, tudo de obra, mas o que é interessante? Eu estava aberta a adquirir conhecimento e humildade para entender com eles, Sim. que tinha muito mais. Então, esse tempo que eu fiz essa gestão ali dentro, eu Essa cresci. gestão ali dentro, na verdade, pra você ali adquirir conhecimento. Foi. Por isso que eu tô te falando. Você era líder, mas você tinha humildade de saber que você ali precisava aprender com quem já fazia aquilo 20, 30 anos, 15 anos, enfim. E é o que eu falo, você tem que aprender com alguém. Você Sim. pode aprender sozinho. Mas hoje a gente chama de mentores, né? Mas as pessoas naquela época não tinha nem esse nome de mentor. Nem tinha. Então a gente ia rodando, aprendendo. Então foi uma época fantástica. Tanto é que eu saí de lá, foi pra quando eu fui tava me formando, aí fechei contrato com eles e voltei pra São José. E aí eu fiquei em São José pra trabalhar com jornal impresso, um jornal muito famoso lá. Que era da cidade? Que era da cidade. Era da cidade, o Vale Paraibano. Só que nesse intervalo de tempo, mamãe ficou muito doente, eu precisei voltar. E nisso eu perdi a oportunidade. E foi uma fase interessante, porque eu fiquei 30 dias afastada, cuidando da saúde dela. Quando eu voltei, eu morando numa cidade grande, precisando trabalhar, o que eu vou fazer? Comecei a distribuir currículo e fui trabalhar de vendas. Então, E trabalhou com vendas aonde? na época, purificadores de água Europa. Sim. Então, na realidade, eu comecei. Meu primeiro emprego foi com vendas, rainha da pipoca, né? Você saía vendendo ali na porta da escola para poder vendendo ingresso para ajudar nas feiras de escola. E aí, dentro da parte do salão, também era vendas. Sim. Dentro da parte da ótica, também era vendas. E aí, essa venda oficial, digamos assim, nessa época, né? Era dentro do Carrefour, eles tinham uma loja, eu trabalhava com o marketing deles.
e trabalhava com as vendas. Só Sim, que o marketing me dava um salário muito irrisório. sim. Você não sobrevive só com isso. E aí o mundo E a venda te dava comissão? me dava comissão. Sim. E aí o que que acontecia? Aquilo ali era triplicando, quadruplicando. E ali foi uma outra experiência fantástica de vida. Porque lembro que a gente estava um dia conversando, eu e o Paulo Oliolo, eu trabalhava com 2 vendedores, e eles tinham um conhecimento fantástico. E ali eles me ensinavam a atendimento, a postura, a entender os clientes, quando era casal. Primeiro contato lá, recebendo o cliente lá na loja. Foi uma faculdade de conhecimento aquilo ali, entendeu? Tipos de pessoa, perfil, aqueles que chegavam só para olhar. Mas o que era diferente? O cara toda semana ele vai fazer compra. Sim. Às vezes a mulher dele, ela não vai comprar. Ela parava. A maioria dos vendedores não atendia. E como eu adorava comunicação, né? Eu ia conversar. E ali eu começava. Ali você já estava vendendo. Ali eu já estava vendendo. É isso aí que vende. Ali eu já estava vendendo. Então ela não comprava naquele mês, mas no mês seguinte ela voltava e chamava pelo meu nome. Que horas que a Andresa tá aqui? Sim. E aí eu fazia 3, 4 vendas a mais do que minha equipe de vendas, porque simplesmente aquele prazo que eu Saber se estava ali, conectar. eu me conectava. E detalhe, muitos devem ter sido por você saber se conectar, que compraram sem precisar, tá? Uhum. Às vezes tá passando lá, falei, cara, o cara nem queria aquele purificador lá. Era purificador, né? Uhum. Mas ele gostou de você, a pessoa gostou, a mulher gostou e... Vou colocar um lá em casa, é bacana. Tanto Gostou do teu atendimento, do teu desenrolar ali, como você ouviu. É. Desde ver que tem pessoas que paravam ali só pra contar as histórias de vida dela. a maioria das vezes. O maior ativo hoje, pra mim, é a atenção. É o que a gente pode vender. O maior ativo pra conquistar cliente hoje é a atenção. É você ser um bom ouvinte. Deixar o cliente falar mesmo. Correto. E era o que acontecia. Porque a pessoa estava ali, ela queria ver, e na época era um desejo de consumo. Todo mundo queria ter um purificador em casa. Era uma coisa chique, né? Era uma coisa chique. E aí as pessoas olhavam aquilo ali, então naquele exato momento eu já trazia a pessoa para dentro da loja, já era parte da venda, já me conectava com ela, e aí eu escutava. Através dessa escuta, eu entendia se ele era um cliente imediato, a médio ou longo prazo. Então ali eu já projetava um contato, um telefone, e detalhe, usava os recursos da época. Que na verdade não tinha WhatsApp, não tinha nada, internet. Era ligação mesmo. Ligação. Era ligação, entendeu? E aí, quando o cara vinha, ou a cliente vinha, a família passava. Então, eu trazia aquele processo. Então, aquilo me rendia um valor significativo. E foi dessas escutas e dessa comunicação que eu fui para o meu próximo trabalho. Que ali eu fiquei mais de 20 anos. Porque o que que acontece? Uma determinada pessoa que estava numa faculdade ficou sabendo que tinha uma vaga numa TV local. E me indicou. Falou, olha, tem uma jornalista assim, assada e tal. Que hoje ela tá atuando nesse setor, ela é muito boa comunicativa e tal, e gosta de lidar com pessoas. E aí foi quando eu fui chamada para uma entrevista. Foi quando eu fui com o Marcelo Eduardo Montuori mais o Hélio Matsu Faria Taira. E ali eu entrei para ser apresentadora de um programa. Em um mês eu virei editora-chefe com 12 canais de responsabilidade. E ali eu fiquei 24 Em Minas? anos. Não, São José dos Campos, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Já estava lá no Caraca, aí Vale ficou do 20 Paraíba. anos lá. 20 anos lá. Rapaz, Só que aí a gente fala das vendas. tem uma história lá, hein? Tem uma história. Era outra família minha lá. Lá eu fiquei com jornalistas, como editora-chefe. E tive, minha filha pequena, eu falo que todo mundo lá era muito família, minha filha muito pequena, tive um processo onde um dia, trabalhando direto, eu cheguei em casa, ela virou pra mim e falou assim, tia, me faz mamar? Eu falei, cara, peraí. A minha filha, que eu escolhi ser mãe, não me chamou de mãe. Aí no outro dia eu cheguei pro meu diretor e falei, eu quero conta. Quero ser mandada embora. Sério? Você tá louca? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quis ser mãe, eu não quero isso. E aí ele virou pra mim e falou assim, você tá muito nervosa. Não, ele falou, vamos fazer o seguinte, vou te colocar pro departamento de vendas e produção interna. Aí você consegue ganhar mais, aí vem a venda de novo na minha vida. Aí ele falou, você tentando fugir da venda, a venda de e a novo. venda voltando. Aí eu voltei, aí eu saí das produções externas, fiquei na produção interna e fui para a área de vendas. E como eu conhecia todo o processo ali da empresa, foi outra parte também de crescimento. Por quê? Se você vende um produto, igual na Europa, eu vendia um produto. Lá, eu vendia sonhos. Sim.
Então, o que que acontecia? Eu tinha que ir numa agência de publicidade, eu tinha que ir nos nossos clientes diretos e indiretos e vender um comercial, que ia para Globo, SBT, Band, Record. Mas como que eu ia colocar na cabeça das pessoas a importância daquele comercial? Como que eu ia tocar na alma das pessoas? Era uma outra linha de trabalho, era vendas, e era muito difícil, porque eu tinha que mostrar para você que a gente precisa fazer o comercial da Avança, Na verdade, você vendia um produto invisível, né? invisível. E vídeo não era igual hoje, é Produto não importante. material. Hoje todo mundo precisa de um vídeo. Sim. Há uns anos atrás, Cara, aquela era caríssimo e ninguém caríssimo, fazia. uma propaganda de 30 segundos numa Globo. TV Globo aí, dessa da Sim. vida. E aí, nesse intervalo de tempo, né, eu já tinha saído do jornalismo de rua, já tinha saído daquele processo todo, eu tinha a diversidade de vender um sonho, o curso dessas campanhas, e quando eu conseguia colocar essa na cabeça da pessoa, que era importante, que tinha resultado, vídeo institucional, vídeo disso, vídeo daquilo outro, aí o cara abria para uma cotação. Aí eu tinha que fazer o quê? Brigar com preço. Sim. Só que eu não poderia desvalorizar a empresa a qual eu representava. Era onde eu entrava com a venda de qualidade. Sim. E eu trabalhava muito isso. Eu falava, beleza, eu te trouxe resultados. Você pode fazer com o outro. Só que se você voltar para fazer com a gente cobra 2 vezes mais. Então eu tinha confiança, eu conhecia o produto que eu estava vendendo. Isso aí é fundamental. Então era isso que fazia a Acreditava diferença. naquilo que você vendia, né? Acreditava naquilo Isso é ali. fundamental para qualquer vendedor. Porque se você não acreditar, você não vai Não. conseguir vender nem bala na porta Nada, de vai escola vender de nada. criança. Nada. Nem, não vai vender bala, não vai vender uma coisa, não vai vender o melhor dos produtos. Uhum. Se tiver na mão do vendedor que não acredita nele, não vai vender. Sim. Não vai vender. Então, assim, e ali eu ficava também, aí foi na época que eu trabalhei com grandes empresas, porque como eu trabalhava nessa época com institucional, com vídeo de treinamento, coisa assim, então eu fui trabalhar com Embraer, com Rolls-Royce, com Vale, com várias empresas de pequeno, médio e grande porte. Então a gente rodou muito São Paulo, Conheceu muita gente. muita gente, e gente de culturas, gente de forma de administrar diferente. E aí, Ou aprendizado, hein? Prático. pessoa me Ou aprendizado prático. cada pessoa me Ou trazia curso uma de vida história. prático. Que pra mim isso não tem preço. Nada Não, paga o que você aprende vivendo. Olha, eu aprendi com arrogância com o pessoal, humildade com as pessoas, dificuldade com as pessoas, caráter, zelo. Tudo que você imaginar hoje, eu convivi com pessoas de todos os Os tipos, perfis. todos eles, e eu sabia muito bem lidar. Às vezes a gente ia fazer alguma produção mesmo, eu tinha que mexer em toda uma estruturação para poder fazer aquilo ali. E eu lembro que todos os nossos resultados foram de sucesso, porque a equipe estava entrosada, Alinhada. todos estavam naquele propósito maior. Então, assim, foi muito bom essa experiência de vida mesmo que eu obtive. Sim, cara, muito bacana. Eu costumo falar pra minha equipe que trabalha comigo, né? Que o vendedor hoje ele tem que ter 2 qualidades que são primordiais para o sucesso. Primeiro, ele tem que ser um especialista naquilo que ele vende, acreditar, como você mesmo citou, no que ele está vendendo. E segundo, que mais e não menos importante, ele tem que entender de pessoas. E o pós-venda. Por que eu te falo do pós-venda? Eu tenho um exemplo muito interessante que nós fazíamos as competições da estudantis da Embraer. E eu lembro que eu trabalhava direto com o Horácio Forjaz, vice-presidente, e depois que eu tinha saído da produtora, depois que eu tinha largado já 2 anos depois, meu diretor me ligava e falava, Andresa, você consegue voltar para produzir para nós? Por quê? Porque a equipe chamava para me fazer produção, porque eu sabia o que eles queriam. Sim. Então, antes de sair os eventos, ele não tinha nem preocupação. Eu já ligava para a secretária, já mandava o orçamento, sabia a cotação, já falava o que a gente propôs, entregava tudo para ele ali. Então, esse pós-venda é fidelizar o cliente, é entender as demandas. Tinha cliente, não. Tinha cliente que tinha questão de vir na produtora. Então, a gente sabia o horário do café, de estar com ele, de fazer aquele... E tinha cliente que não queria nem ir na produtora. Sim. Então, você tem que entender o perfil do seu cliente. Cada um é diferente, cada um é diferente. Um cliente quer isso, um cliente quer aquilo. Um cliente quer ser entendido dessa forma, o outro não. Justamente. Não é uma receita de bolo. E como você entende? Ouvindo, observando, Isso. analisando o perfil dele. Então, o vendedor ou a pessoa que trabalha com isso, ela tem que entender que o primeiro contato é gente. Nós estamos falando com gente. Sim. Gente é sentimento. Gente é apego. É. Gente é história. Então não adianta emoção, energia. Justamente. Tem que vibrar na mesma sintonia. Eu tô te vendendo, Rodrigo. Comprei. Sim. Você vai olhar pra minha cara e falar, sério mesmo? Isso. Então você manda uma tabela pra mim. Isso. Na hora que eu tiver tempo, eu analiso. Sabe que dia que você vai comprar de mim? Nunca. Sim. Seus grandes diretores hoje, até do segmento de representação que a gente faz, né, o Washington, se eles
não precisassem do representante para poder fazer essa venda, né? Ser o elo entre a empresa e o cliente, claro que eles colocariam, enviariam tabela para tudo que é cliente e não pagariam comissão pra gente. Só que se eles fizerem isso, não vai desenvolver igual a gente na rua, a gente entendendo a necessidade do cliente, a gente se conectando. E é isso que faz a diferença. Eu vejo hoje que, claro que a tecnologia está cada vez assim, avançando assustadoramente. Para mim, isso hoje é bacana, porque eu estou vivendo esse mundo e tal. Então, eu trago a tecnologia, o chat GPT, a IA, para ser minha parceira do meu negócio. E digo o seguinte: eu garanto que hoje, tipo assim, pela quantidade de clientes que eu atendo via telefone na representação comercial, eu vejo que um grande diferencial meu é a proatividade de pronto atendimento. Eu atendo pra hora. Sim. Tem cliente que fala assim pra mim: Anderson, Rodrigo, você é um robô, não é possível, deve ser alguma. Aí eu brinco com ele, mando um áudio: pô, sou eu mesmo, não é robô não e tal. Porque eu pego as oportunidades da grande maioria porque demoram a responder. Quando vai responder, o cliente fala assim: cara, já até comprei. Não faz um bom pós-venda. Sim. Não surpreende o cliente. O que é tu surpreender o teu cliente, cara? Você entregar além daquilo que tu prometeu. Isso gera uma conexão, um gatilho que é fantástico, que é o gatilho da reciprocidade, dele te retribuir aquele atendimento fantástico. Tem cliente hoje que pode, assim, se conectar a mim e fala: Rodrigo, eu mando o pedido. Ele fala: Rodrigo, hoje eu não tenho como cotar, cara, tô enrolado. Eu vou te mandar o pedido porque eu confio e sei que você vai fazer o melhor. Ouvir isso, pra mim, não tem preço, não é a comissão que eu levo pra casa, é o prazer que eu tenho de ouvir isso. E, cara, ouvindo isso, eu faço até melhor do que eu faria. O dinheiro, ele é uma Entrego além. consequência de um trabalho bem feito. Sim. Então, aí que tá, por exemplo, hoje a WTA Representações, a nossa empresa, ela tem um núcleo de pessoas direcionadas a cada perfil dos nossos clientes. Sim. Então, por exemplo, eu sei que tem clientes que eles querem imediatismo. Sim. E aí nós temos quem vai atendê-los. Tem um Rodrigo lá que vai estar toda hora. Sim. Aí eu brinco que eu tenho os meus clientes carentes. Sim. Esses gostam mais do meu marido do que de mim. Sim. Eu falo, eu O dou. Rodrigão não consegue dar atenção. Esses eles Ele é ligam. muito enrolado, né, e tal. Esse eles ligam, eles bate papo, eles são 2 horas, 3 horas no telefone. Então a gente sabe Sim. que o Washington vai estar ali dando essa atenção para eles. A gente tem aquele da prospecção. Então, Sim. como a gente tem todo um estado para trabalhar, a gente tem aquele que vai 1, 2, 3 vezes até conseguir pegar. Até abrir o primeiro pedido. Justamente. Que eu acho que a maior dificuldade hoje é você abrir o cliente, né? É criar construir aquele primeiro pedido, aquele relacionamento, para posteriormente ele conhecer tanto você como profissional, a tua empresa, a tua entrega, como é que realmente tu vai atender ele. E assim, A barreira é a principal essa. é muito interessante porque nós, da WTA, fazemos. As empresas às quais nós representamos não dá suporte. E aí o que O inimigo em comum. Justamente, ali a gente tem uma diversidade. Falei sobre isso aqui, né, velho? Ali a gente tem uma diversidade. Porque a empresa não capacita o a gente, cliente, justamente, não é? O meu cliente não tem esse problema. Ele está comprando de nós. Tudo bem que o produto é bom, o produto é de qualidade e ele está crescendo. É um fato. Mas nós estamos fidelizando ele por causa do nosso atendimento. E eu garanto, Andresa, por essa forma de vocês trabalharem, que o cliente que está lá comprando de vocês, que está confiando em vocês, eles não estão interessados em saber por qual empresa vai estar chegando a nota fiscal, tá? Não, eles conhecem a gente. Eles conhecem o nosso nome. O meu cliente, ele não quer saber se hoje eu vou entregar pela Real Carnes, pela Rei dos Queijos, pela Marfrig, pela Rivelli. Ele quer saber que eu atendi ele, vendi um produto e amanhã ele vai receber, independente do qual nome está lá na nota. Acabou. É sobre isso. E eu vou abrir um adendo aqui, porque a gente dentro de... Hoje tem muita venda online, digamos assim, né? E aí, dentro de uma outra empresa a qual nós trabalhamos, o grau de exigência é tão grande, é importante frisar isso para as pessoas. Algumas plataformas hoje, por exemplo, o Mercado Livre, você tem 1 hora para responder as perguntas. Se você não responder a pergunta do seu cliente em 1 hora, a sua página ela é desranqueada. Então, olha para você ver, se uma própria plataforma... Isso é bacana, tá? Então, se uma própria plataforma, se ela exige ela quer um padrão, ela quer um padrão, por que a gente, que está na rua, que está querendo o cliente precisando, não vai fazer o melhor para o nosso cliente? Então, tá vendo? As pessoas falam assim, mas na internet vende, eu não vendo aquilo ali. Cara, é um robô, é uma exigência. Sim. É comprovado que você tem 1 hora para responder. Sem falar que toda vez que a resposta é dada imediatamente, a venda é concluída.
90% das pessoas que perguntam, serve na moto, serve na Bros, serve aquilo ali? Cara, Se você responde, você vem. não vai muito longe, não. A proatividade, pra mim, hoje é fundamental. O pronto atendimento, a atenção imediata é fundamental pra tu fechar o pedido ali, tá? Às vezes você não vai ser o melhor, não vai ser o melhor, não vai ter a melhor habilidade. Teu produto, às vezes, nem de repente é o melhor, mas você vai sanar aquele problema que o cliente tem ali, vai ser a solução para aquilo ali imediata. O problema dos vendedores hoje, sejam vendedores que trabalham vinculados à CLT, representantes comerciais e tal, é que eles não têm a autorresponsabilidade e compromisso para poder fazer acontecer. Você pode andar na rua, você pode em qualquer comércio, eu desafio você, a cada 10 comércios, você vai ser bem atendido em um. Sim, pô. Os outros, os vendedores, aí eu te falo, cadê os gestores ali atrás? Cadê o dono da loja para não estar treinando e capacitando uma equipe? Sim. Porque não interessa se é um representante ou se é um CLT. Cara, E detalhe, o cara precisa de comissão. O que eu falei isso, o cara vive de comissão. Então, se você já sai da sua casa de manhã para trabalhar, faça o melhor. sim. Motive-se aquilo ali. Aí você chega lá, a pessoa tá no telefone. Ô, Andresa, eu trabalhei, antes de eu me tornar representante, eu trabalhei 8 anos num grande grupo de loja de roupa que é a Soult. Sim. Comecei vendedor, fui vender, passei brevemente 3 meses como vendedor, eu garoto, né? Me destaquei, subgerente, gerente, aí me tornei gerente de expansão da marca aqui na região dos lagos. Então eu tenho assim, cara, eu posso garantir que eu tenho total expertise do atendimento ao cliente do começo ao final, aquele atendimento humanizado com as técnicas também. Eu chego hoje, eu fico decepcionado. Tu falou a cada 10 lojas, eu vou colocar a cada 50. Um atendimento que eu vejo diferente. O diferente, que eu não vou colocar o cara ser um bom negociador, ter habilidade mesmo de venda, não. Do básico bem feito, de me receber à porta da loja, perguntar meu nome, perguntar o nome da minha esposa, sejam bem-vindos à loja Soult. Se apresentar, eu sou o consultor Rodrigo Curvelo, é um prazer receber vocês aqui, vocês já conhecem a loja? Ah, tudo dando uma olhadinha. Sim, pode ficar à vontade, aqui é o nosso lado feminino, masculino, qualquer dúvida eu tô aqui. Nem isso não faz. Sim. Nem isso, que é o básico de atendimento humano. Você quer um ponto que eu vou te falar? É tipo assim, ó. Boa noite. Olha a energia, minha irmã. Não tem. E detalhe, peraí. Isso. Boa noite, tudo bem? Uhum. E os empresários, gestores, líder, empreendedor, o dono lá da loja lá, quanto que estão deixando dinheiro na mesa e estão dizendo que tá difícil, tá ruim, o cara tá se matando por detrás do bastidor lá para melhorar produto, para melhorar o ambiente da loja, quando que na verdade não tá capacitando e treinando o que é o principal. Que são os vendedores. Meu Deus do céu. Rodrigo, que é uma coisa que as pessoas não prestam atenção, você ter aproximação com o cliente e criar um vínculo é uma coisa. Você chega numa loja, você é sua esposa. Aí a vendedora chega pra você e fala assim, meu amor, fica à vontade. Opa! Calma. Opa. Aí ele esposa, ó. Você não é o amor da E vendedora. pior, deixa eu te falar. Gente, as pessoas não têm noção. Perceptível, sabia, André? Faz isso porque não tem treinamento, cara. Justamente. Falta de qualificação profissional. Qualificação. Você não é o amor da vendedora, do vendedor, Sim. não funciona desse jeito. Sim. Então, o que acontece? A própria postura inicial, igual você falou, seja bem-vindo à loja. Isso. Qual o seu nome? Isso. Quantas vezes a gente vai num restaurante, vai em algum lugar, eu acho engraçado. A primeira coisa que a gente pergunta pra pessoa que tá nos atendendo, qual o seu nome? Isso. As pessoas se assustam. Porque eu quero ser tratada bem e tratá-lo bem. E a partir do momento que você pergunta o nome pra pessoa lá, você começa a tratá-la pelo nome, que isso gera o quê? Conexão. Só fala o meu nome, Rodrigo Curvelo, quem tem intimidade comigo, quem me conhece. Automaticamente isso já gera aquela conexão inicial, ele quebra o gelo. Agora imagina se você vai, vamos dar o exemplo, né, da loja X com a sua esposa, e aí toda vez que você chega lá, a vendedora olha pra você e fala assim, meu amor, você não vai voltar, é ruim pra você e pra sua esposa. Sim. Então, a questão da venda, ela também acontece, os representantes também podem fazer isso. Não é porque o cara tá esperando ser atendido que ele vai ficar batendo papo pra balconista, cara. Isso aí, André, isso aí é o básico, cara, isso aí é o básico. A gente pode, isso é o básico só de educação, de um processo educacional para um atendimento legal. Eu não vou falar nem pra gente entrar numa abordagem bacana, numa sondagem. Opa, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Aí, beleza. Rapaz, tem essa calça aqui tamanho 40? Calma, peguei lá a calça lá. Tem essa aqui, eu me vendendo pro cara. Tem essa calça tamanho 40? Olha só.
Só um minutinho que eu vou lá ver. Aí o cara vai lá em cima, procura, ele volta e fala, não, essa aqui não tem 40 não, cara, só tem 42. Por que tu não trouxe 10 calças tamanho 40 Sim. pra tu me mostrar? Fala, Rodrigão, beleza, cara? Aquela não tinha não, mas ó, relaxa, isso aqui é tudo peça que nem chegou e não tá ali. Vai, atitude, vendedor atitude. E vai abrindo a calça aqui, Rodrigo, ó, essa é parecida com aquela, mas ó, tem esse bolso, tem isso aqui, o custo dele é mais baixo. E vai, vendeu. O cara vendia pra mim ali na hora, tá? Que eu já ia ver a proatividade dele, ele me atendendo e tal. Nem isso faz. Nem isso faz. Que é o básico, que é o básico. Se eu entrar com um básico hoje para oferecer para empresários hoje um treinamento bacana, básico, eu garanto que eu coloco 30% mais de faturamento em qualquer equipe de loja. Eu tenho certeza. Que tenha também um líder comprometido em fazer acontecer. Porque não adianta eu treinar lá, sair e continuar a mesma coisa depois. É igual recentemente, na realidade ela é compradora de um departamento de uma loja e a gente compra do outra pessoa, a gente vende para outra pessoa. Esta moça entrou em contato com a gente e falou, olha, este cliente do Rio tá querendo a mercadoria de vocês e eu indiquei vocês para comprar. Ela nem é compradora, ela só é intermediária do processo. Sim. Na mesma hora, eu já entrei em contato, o Washington já entrou em contato, a gente já passou a equipe externa para entrar em contato com o cara. Acabei de falar, ele fechou o pedido com a gente e já trouxe mais 2 novos clientes, por quê? Atendimento. Sim. Então, olha pra você, uma pessoa que não é o setor dela, como a gente presta um bom resultado, ela fez questão de mandar mensagem pra Detalhe, nós. sem ganhar nada, né? Sem ganhar nada. Nada. Ela só fez uma ponte aonde o cara precisava, a gente precisava. Sim. Então, o que que isso mostra? Mais uma vez, não é que nós somos os melhores. A gente está em evolução para atender bem o nosso cliente. Sim. Porque no final do mês, o que que vai somatizar? Resultados. Isso. Então, a gente quer uma crescente e quer resultados. E só tem resultados quem levanta para fazer bem feito. Sim. Sentado, você não vai ter Pai, resultados. eu tô impressionado. Cara, olha só. Pera, não tô acreditando. Acabou. Não. Rapaz, ô Jefferson, parece que eu tô falando com ela 10 minutos, cara. Parece que eu tô falando contigo das 10 minutos, avançador. Foi sobrenatural, tá? A gente já tá quase com 1 hora de podcast. Olha só como é que passa. Rápido. Pô, falar de venda é muito bom. Cara, eu fico com um brilho no olho. Eu vivo esse universo hoje de venda. E eu tentei correr dele também, tá? Ele vai e volta. Algumas coisas na minha vida me falou, não. Porque o meu sonho sempre foi ser empresário. Eu queria ser empresário, eu queria sair da CLT, eu tenho que romper. Empresário é que é bem sucedido. Empresário é que é o cara que é o diferente, que é o cara que consegue conquistar o sonho dele. Só que eu não sabia o quanto que é desafiador ser empresário. Aí Deus é tão maravilhoso que ele falou, cara, vou te... servo fiel hoje, né? Que tem pouco tempo que eu tô nessa vibe, eu realmente entreguei a vida, da minha vida e da minha família a Jesus, que ele vem transbordando e fazendo coisas sobrenaturais. Isso aí, eu tenho que fazer questão de falar isso aqui porque é sobrenatural o agir de Deus na nossa vida quando a gente realmente Certeza. abre o coração para ele adentrar e fazer morada. Cara, eu antes acreditava assim, cara, pelo meu esforço eu consigo, meu talento eu consigo. Eu preciso, aí eu montei um negócio, aí dava errado, e montava outra gestão completamente louca, junta CPF com CNPJ, faz isso, faz aquilo. E eu queria ser empresário, eu ia batendo cabeça e eu ia tentando. Deus falou, calma, minha filha, eu vou te colocar na venda, que é a tua habilidade, e vou te colocar numa profissão que tu vai ser empresário também. Os dois. Representante comercial. Juntou. Eu falo, Deus não coloca no seu coração aquilo que você não pode. Não pode ter, isso aí. Então, toda vez que eu faço um plano, um projeto, a primeira coisa que eu falo, Senhor, se for para o meu crescimento, Sim, que se for da seja. tua vontade. Se não for, tá tudo bem. Isso. E mesmo quando acontece uma adversidade difícil mesmo, que eu falo, cara, o que eu vou fazer? Eu olho pra ele de novo e eu não canso de repetir isso. Eu falo, o que eu vou fazer se ele não me E como ajudar? tem poder isso, né, André? Demais. Como tem poder isso, eu acho? Não tem. Como tem poder isso, cara? Poder de você falar com Deus. Poder de você orar. Poder de você buscar isso aí intensamente. Vou te contar um milagre. Ver isso. Um dos milagres que eu tive na minha vida. Um dos milagres. Eu tive vários. Eu sou muito devota à Nossa Senhora. Sim. E aí eu falei que eu queria fazer o caminho da fé. E eu fiz o caminho da fé. De bicicleta 3 dias. Quando eu Nossa Senhora voltei... Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Já fui lá. Lá é fantástico. Fantástica, né? Aparecida do Norte. Eu fiz ali de Águas da Prata até Aparecida. Quando eu voltei, eu fiquei doente. Fiquei doente e foi bem época de pós-pandemia, época de pandemia. E ali eu fiquei 2 anos procurando tratamento médico
quase virando... Eu tava com muita hemorragia, uns falavam que era problema de cisto, outros falaram que era ovário, e E precisava foi do nada operar. isso? Foi do nada? Foi do nada, foi do nada. E aí eu fiquei ali 1 ano e pouco, 2 anos, passei em médico em Minas, passei em médico em São Paulo, passei com grandes médicos e todos com o mesmo propósito. Andresa, tem que tirar, tem que tirar. Só que eu não podia operar, porque na época só estava fazendo cirurgias que precisava mesmo, de urgência, Pandemia. no meio da pandemia. E como E aquilo ali supostamente... na realidade, o meu problema era sério porque eu entrei com um processo de anemia muito profundo, então estava virando quase uma doença mais séria. Então eu tive que fazer transfusão de sangue, reposição, então eu não conseguia passar por uma cirurgia. Mas como eu tinha uma vida saudável antes, digamos assim, então eu consegui passar por esse processo de 1 ano e pouco. Quando eu consegui, né, fazer a cirurgia, aí o médico falou, olha, eu optei por tirar útero e tal, e era um grande sonho meu ter um segundo filho, mas eu falei, tudo bem, Deus falou, isso tá ótimo. Quando a gente foi chegar aos pós-exames e tudo, eu estava com câncer. Meu Deus. E aí eu te falo que Deus é um cara tão Rapaz. espetacular que eu estava com uma doença que, de certa forma, eu mesma causei em mim, porque a gente sabe hoje que 99% das doenças, elas vêm de questões psicossomáticas. Então, de alguma forma, eu estava me causando... Externa, né? Emocional mesmo. Emocional. Eu estava me causando aquilo ali. Obviamente, tem o físico. Mas aí a célula cancerígena eu fui alimentando ela de uma forma ou de outra. Só que Deus foi tão maravilhoso que quando foi o momento da cirurgia, ele tirou esse câncer que ficou in situ. Então ele me deu a notícia do câncer e me deu a cura na mesma hora. Porque eu passei durante todos os exames, todos os médicos, nenhum conseguiu ver o câncer. Aí eu te pergunto assim, foi sorte, foi erro médico, foi o quê? Pensa se eu tivesse descoberto no começo esse câncer, ficado 1 ano sem poder fazer tratamento. Imagina o meu emocional. Sim. Imagina a minha família. Só a palavra câncer, ela já assusta. Sim. E não. Ele colocou algumas coisas no meio do caminho, me fortaleceu naquele período, eu me cuidei mais ainda naquele período. Quando veio a doença, veio a cura. Quando veio o alarde... Veio a cura. Então eu falo para as Glória a pessoas Deus. assim, Deus é um cara espetacular. Sim. Basta você olhar que os milagres que acontecem com a gente, ele é diário. E fora os milagres que a gente não vê, né, André? Com certeza, você tá saindo aqui, Livramento, né? o pneu tá furado, você faz brigar. Meu amigo, agradece. Isso. Às vezes não era pra você ter ido pra tal lugar. Troca o pneu e volta pra casa. Isso. Então, por exemplo, meu padrasto já me ensinava. Todo dia, quando eu ponho o pé pra rua, eu peço a Deus proteção e quando eu volto, eu agradeço. Por ter voltado. Porque nesse meio do caminho, quantas coisas ele me livrou. Sim. Então, assim, sem essa fé, sem esse sustento, Sim. a gente não consegue. E é engraçado que a gente fala sobre isso aqui, André, eu vejo hoje quando eu me conecto a pessoas, eu vejo que a maioria não tem ainda alguns equilíbrios que, pra mim, são fundamentais para você viver uma plenitude. São os tais pilares de vida que eu cito tanto, porque os meus eram completamente loucos. É a tal cruz de Cristo que eu costumo falar, e um improvável falou pra mim isso. Foi um cardiologista num momento adverso, que eu achei que eu ia morrer, que parecia que eu ia infartar no meio da rua. Tava vivendo um momento muito conturbado, emocional, financeiro, de saúde, tudo junto. E quando eu cheguei, ele falou, Rodrigão, um senhor, cara, 83 anos, já ouviu falar nesse pilar de vida e tal? Tu não tem nada, já olhei teus exames, tá? Já vou te acalmar. Tá passando algum momento adverso, não tá? Como é que tá os pilares de vida, meu filho? Faz aqui a cruz de Cristo no papel. Isso aqui é a cruz de Cristo, ó. Deus, espiritualidade, família, relacionamentos, né? Saúde e a tua vida profissional e financeira, cara. Como é que tá isso? Eu nunca tinha ouvido aquilo, com 40 anos de idade. Falei, tá tudo bagunçado. Ele falou, então começa a mudar isso pra amanhã. Parte pela espiritualidade, se conecta a Deus. Ele quer o melhor pra você e tal. Eu comecei esse alinhamento e eu vejo que hoje eu levo isso pra palestra, tá? Quando eu vou fazer palestra, porque eu entrego às vezes assim, o representante que vai lá, vendedor, representante, enfim, que tá ouvindo lá a palestra do Rodrigão, ele acredita que ele precisa ouvir 100% sobre técnica de venda, abordagem, sondagem, pós-venda, falar de produto, falar do mercado. Não. 80% ele precisa ouvir de alinhamento humano. Ele precisa ser uma pessoa melhor, alinhada aos princípios bacanas de vida, ter esse alinhamento, esse equilíbrio, para poder ele sim, através desse equilíbrio, se tornar um profissional fora da curva.
Organizar sua casa emocional. Cara, Quando você tá bem não faz aqui nada. dentro, você não faz nada. É mal, Você faz nada. não consegue, não adianta. Então, por exemplo, se você não tem... E, gente, quando a gente fala de fé, espiritualidade, não é um templo. Sim. As pessoas precisam parar de brigar religião. Precisam. É uma questão de consciência. Não é que a sua, a minha, do João, da Maria melhor. Isso aí. Existe isso. Isso aí. O seu pastor, ele pode ser uma pessoa com um dom divino que seja melhor que o meu, Sim. mas não quer dizer que um é melhor que o outro. Sim. A doutrina X não é pior que a outra. Então, isso as pessoas precisam parar de brigar. Se as pessoas somassem mais e respeitassem mais, o mundo seria melhor. Muito melhor. Só Se que estão ajudassem mais. Se ajudassem mais. Eles estão preocupados em provar. Mas peraí, a igreja ela é feita de pessoas. A fé, ela é única. Ela não é palpável. Sim. Ela é uma coisa, ela é um ser, ela é tão magnífico que não transcreve, não se fala. Você simplesmente Nada descreve. vive. Você Nada vive. descreve. Então, por exemplo, quantas vezes te dá aquele ser sentido, você fala, meu Deus, me ajuda. O mais interessante é o ateu. O ateu é o que mais pede a Deus. E é o que menos cita o nome de Deus, entendeu? É bem isso. Sim. Então, eu gosto de deixar isso bem claro. Não interessa Religião. Sim. Interessa a fé que você carrega no seu coração. Sim, exatamente. Então, quando alguém pergunta pra mim hoje, fala assim, Andresa, mas você vai aonde? Eu falo, em qualquer lugar que me convidarem e tiver Deus. Porque ali, a pessoa que tá à frente, a pessoa que tá palestrando, ela tem tanto a agregar, Sim. que se eu falar, não vou em tal lugar, eu tô perdendo oportunidade demais. Isso. Então, e ao longo da vida, eu convivi com pessoas de várias doutrinas, frequentei diversas religiões, e a única conclusão que eu cheguei no final, que ruins são as pessoas, não são as religiões. Sim. As pessoas fanáticas, as pessoas egoístas, São as pessoas as pessoas egocêntricas mesmo. que fazem essa mentalidade ruim. Sim. Por quê? Deus não é ruim, Jesus não é ruim. Sim. E quem tá dentro, fazendo a caridade, praticando o amor, doando o seu tempo desses templos, eles não são ruins. Sim. O que é ruim é o que as pessoas transformam daquilo ali. Isso. Então é muito diferente. É muito interessante você trazer isso à tona, porque tem muitas pessoas, tem amigos meus hoje, né, familiares, enfim, que eu convido para ir para a igreja que eu congrego, que é a Novos Começos, Lagoinha, que agora é Novos Começos, que, né, teve essa divisão, enfim, que é um ambiente, cara, para mim é um ambiente mágico. Conheço os pastores, são pessoas, sim, maravilhosas. É um ambiente que eu preciso, Rodrigo Curvelo, eu preciso estar inserido para poder ter essa conexão espiritual. Eu sou aquele tipo de cara que eu me conecto com Deus hoje? Sim, porque eu busco isso. Eu leio a Bíblia, eu tenho um Café com Deus Pai, que é o devocional que eu leio também. Tô lendo um livro, Vida com Propósito Avançador. Super recomendo, uma vida com propósito sensacional. Mas aquela energia de você estar congregando numa igreja vibrante e todo mundo em comunhão para buscar lá, né, o Espírito Santo, Deus, aquela energia bacana. É renovação. Aquilo ali é uma renovação. Para mim, aquilo ali, André, eu vou uma vez na semana. Parece que aquilo ali me enche por mês inteiro, tá? Me preenche. Mas eu brinco, por que você pode uma vez por semana ver o seu futebol e você não pode uma semana agradecer a Deus? Sim. Eu falo isso pro meu filho, cara. Cara, não custa. Meu filho, eu convido ele, não, pai, semana que vem eu vou. Essa semana tu vai, tá, filho? Tu falou isso aí pra mim umas 3 vezes já. Então, assim, essa questão, Deus, família. Sim. Cara, toda família tem defeito, toda família tem dificuldade, toda família tem problema. A minha família eu acho que é a mais lunática da face da terra. E sem eles eu não seria nada. 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 Por quê? Porque se eles estão comigo, Deus colocou no meu caminho. Sim. O destino trouxe pra mim. Sim. Então eu tenho alguma coisa com eles. Então, se acontecer qualquer coisa, tipo assim, dá exemplo meu irmão, cara, sabe que eu quero matar meu irmão. Sim. Meu irmão é um cabeça dura ou seja, pensam completamente diferentes e tal. Mas ai de alguém se falar do meu irmão. Ele é meu irmão. Sim. E se eu pensar em respirar, ele vai estar do meu lado. Isso. Então, é a mesma coisa que vai em relação ao meu marido, a minha filha, eu viro uma onça. Isso. Eu sei de todos os defeitos deles, como eu sei do meu. Mas são meus amores. Isso. Então, assim, eu preciso estar ali com eles, protegendo, amparando, zelando, apoiando os sonhos deles. Tem coisa que a minha filha fala que eu olho e falo assim, Jesus amado. Tira isso dela. Aí eu penso e falo assim, nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Adolescente, nós não vamos conversar certinho, vou ver com o a gente resolve. Justamente por quê? Porque talvez eu ache que aquilo não é bom e tenha certeza que não é bom. Sim. Mas eu não vou tirar esse sonho dela agora porque é família. Mesmo. E então o que acontece? A gente fala assim, cara, não converse com meu tio, não gosta da minha sogra, fala, perdoa.
perdoa por você, perdoa pelo outro. Isso. E tem aquelas famílias nossas que são os amigos. Que é o caso que eu te falei, da galera da produção, que é a galera de São José. Depois eu morei em São José, Minas, agora eu tô no Rio. Essas pessoas aí, eles são aquela família que Deus colocou no caminho. Sim. Então, por exemplo, hoje eu falo da Tia Mari. Tia Mari, eu trabalhei com ela anos a fim. Ela é uma irmã que Deus colocou no meu destino e eu posso passar 50 anos sem vê-la. Mas eu sei que se eu precisar, ela vai estar ali. Ela tá ali. E vice-versa. Então eu te falo, quem seria do Rodrigo sem os amigos? Sim. Sem a família? Sim. Sem essa estrutura? Então se você Pelo que eu me moveria, pô. Porque hoje eu me movo exatamente por eles. A gente tem que ter algo para se mover. Hoje eu me movo pela minha família. Por mim também, mas Sim. pela minha família. É algo ou alguém que faz Isso. os propósitos. Isso. Né? Então aí se você fala dos pilares da cruz, por exemplo, a espiritualidade, a família, e aí você vai equilibrando. Aí você começa a colocar o quê? O seu profissional. Sim. Então aí você começa a falar, olha, o meu profissional agora eu posso seguir. Por quê? Porque eu estou bem. Isso. Então, mesmo que a gente tenha... Cuidei do meu espírito, cuidei da minha família, cuidei do meu corpo, da minha mente, e agora eu posso executar meu profissional de uma forma mais sólida, com a minha armadura mais blindada para suportar essa selva. Sim, e aí quando você volta, se você volta feliz, você somatiza, e se você volta triste, você vai olhar, você tem colo, você tem abrigo. Isso. Sabe? Então é muito prazeroso. A vida, ela tem sentido. As pessoas acham que a vida não tem sentido, não tem propósito. Que a vida é só trabalhar, pagar boleto e sextou. Sextou. E não é assim. Sim. O propósito da vida é você traçar metas, renovar a sua esperança, ter um objetivo a seguir e valorizar. E o que você vai valorizar? Primeiro você. Sim. Segundo, seus sonhos. Sim. Terceiro, a sua história de vida. E, consequentemente, a sua história engloba isso. Isso. Que é essencial. Então, comece a traçar. Se você não sabe o que é essencial, coloca no papel. Sim. Sério mesmo, escreve no papel o que é essencial para você. Sim. E com isso, você vai se analisar. Sim, quando a gente tem objetivos bem claros, definidos, cara, a gente consegue ter a ativação necessária para poder chegar nesses objetivos. Lá em casa, a gente faz todo ano, a gente faz assim, ó, quando vira o ano, cada um pega uma folha de papel e vamos escrever os objetivos de vida nossos, cada um individuais para esse ano. Eu quero 5. E a gente escreve, né? E olha como é bacana. Depois que a gente escreve, e inclusive a minha filha hoje participa desse ritual, vamos colocar assim também, né? A gente pega e lê. E como é congruente, como tá alinhado a família. Como a gente tá alinhado no mesmo propósito, entendeu? Sim. Isso não tem preço, cara. É ver que realmente... Aí, pelo aquilo ali, a gente vai se mover. Nós fazemos em casa, no final do ano passado, a Thaísa falou pra mim, mamãe, tudo que eu escrevi aconteceu. E tem mais, porque além de escrever essa carta que a gente também escreve, eu adoro Natal, eu adoro festa, eu adoro gente. Sim. Você já sabe que comunicação é comigo. Igual a mim, tá? E aí Eu tenho necessidade disso. TDAH. Porra, eu não sabia que era TDAH, agora eu sei. Eu tenho prazer disso. Eu pego uma árvore de Natal, o Washington, quando estava em casa a primeira vez, ele assustou. Cada bolinha nós temos que montar juntos e é um desejo e um pedido. Sim. Porque Papai Noel vai abençoar. Isso. E ele falava, cara, você é doida. É acreditar naquilo ali mesmo, né, cara? É pra acreditar naquilo ali. Eu quero isso, e agora ele mesmo já fala. Quando a gente vai montar a árvore de Natal, a minha filha fica esperando. Por quê? Além de ser um momento de comunhão da própria família, Sim. o ato de você falar, eu almejo, eu quero, eu vou conseguir, Pô, a energia que dentro tá da atrás disso aí. energia do Natal, você consegue. Então, assim, todos esses pequenos rituais ou pequenas atitudes harmonizam e faz com que você comece a planejar. Então, os sonhos, ele começa na mente. Isso. Primeiro ele é concretizar, ele é feito aqui. Aí o coração que você coloca, ele te impulsiona. Isso. E o dia a dia você concretiza. Isso. Então, os nossos sonhos, eles são projetados mentalmente, aquecido com o sentimento e realizado com as nossas atitudes. Com as ações. Exatamente isso. Pô, quer definição melhor do que essa, moça? Rapaz, pô, sensacional, cara. Exatamente sobre isso. Andressa, já ouviu falar do Açougue Macedo aqui na região? Se não ouviu, vai ouvir falar agora. Açougue Macedo, olha só. Hoje o Açougue Macedo, eu trabalho com eles, né? Hoje é um dos melhores clientes que eu tenho na minha base de clientes, da representação comercial. Eles têm a loja aqui em São Pedro no Porto, 2 lojas em Cabo Frio. Tem uma loja magnífica em Rio Bonito, com mais de 800 metros quadrados de loja, linda loja. Eles trabalham lá com toda a parte de, né, bovino, frango, enfim. O ambiente agora está totalmente diferente. Eles otimizaram o ambiente, tornaram mais... inovaram, né?
deram uma mexida lá bacana, atendimento show de bola. Se você não conhece, convido você e o Washington a conhecer o Açougue Macedo, ó. Sim. Preço bacana, ambiente agradável, atendimento fora da curva. Já cabe nisso, né? Porque se ele tá expandindo é porque ele tá fazendo Sim, diferencial. exatamente. E se você olhar o casal que são, né, os diretores do Açougue Macedo, eles são baseados nesses pilares que eu falo. De servir, espiritualidade, família, saúde, enfim. Então, avançador, você que não conhece o Açougue Macedo, vai lá que vale a pena você conhecer. E serve como exemplo, porque como a gente está falando aqui, né, desses pilares de família, muitas pessoas, ou a maioria que é muito bem sucedido, Sim. Cara, tem uma família. tem. Então, o sucesso também está atrelado. Sim. Então, para quem está começando muitas vezes, né, e acha que é besteira, que não precisa disso, pode buscar. Pode dar um Google, um Gemini, um ChatGPT, o que você quiser, você vai ver que os grandes sucessos, as grandes empresas não foram construídas sozinhas, foi com uma base familiar, os princípios familiares. Exatamente. Por quê? Porque a gente não nasceu para ser sozinho, nasceu para ser ilha. Isso. Nós temos histórias, somos seres, eu falo muito isso, nós somos seres únicos, com histórias únicas. Sim. Não existe metades, só que são pessoas únicas que somatizam. Isso. Isso serve em todos os aspectos. Isso aí. Vamos lá. Rapaz, muito assunto, tá? Oi aí. Vamos falar agora um pouquinho de projeto da Andresa Amorim pro futuro. O que você almeja aí pra tua vida? Eu vou falar pessoal e profissional. Cara, eu tô num projeto fantástico da minha vida pessoal, que é o podcast Mais e Mais. Por quê? Eu sempre acreditei que eu poderia somatizar na vida das pessoas, trazer histórias e elevar elas de uma forma ou de outra. E esse projeto, ele vem de encontro disso. Cada convidado que traz o seu relato, que traz a sua história, ele toca na vida das pessoas. Então, esse projeto, ele conecta. Então, ele tem trazido um resultado fantástico. Por quê? Eu consigo trazer o Rodrigo Corvello, que vai estar daqui a alguns dias conosco. Avançador, mostrar- não pode perder o mais e mais, hein? Que eu vou contar minha história aqui. Eu choro, hein? Justamente. Quando eu conto a minha história, eu vou falar. É isso Eu mesmo. choro, hein? É essa história de vida conectando com vida. Porque hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão muito sozinhas. O ritmo frenético. Estão assim, ó. Sozinhas. Acreditam que estão acompanhadas, mas. Então, Caraca, isso aqui, ó. e aí, o que acontece? As pessoas perderam isso, mas em contrapartida, elas precisam disso. Então, cada história que a gente traz, cada mensagem que a gente passa e propaga, faz com que uma pessoa possa repensar. Por exemplo, pessoas que estavam em processo de depressão e que ouviram a Patrícia Maia falando e conseguiram dar uma volta, buscar uma ajuda. Pessoas que às vezes estão como empresários e tiveram Passando dificuldade, conseguiram um insight daquilo ali. Então, este é um projeto pessoal meu, aonde eu vejo que a gente pode somatizar. Ao contrário de você ligar uma TV e ver sua tragédia, ou você rodar uma tela sem nexo, você tá rodando uma tela que tá te agregando. Então, essa mensagem de amor, humanidade, fé, crescimento, Sim. prosperidade, mentalidade e vidas que elevam vidas, é um projeto pessoal, meu e do meu marido, na parceria com o Caetano, que a gente faz o quê? Planta uma semente. Que Então, bacana. este é um projeto que ele tende, assim, a prosperar muito, porque eu já obtive resultados através de mensagens aonde a Isso não gente tem tá preço, né? plantando. Não tem. Isso não tem preço. Não tem, não tem. No segmento profissional, eu tenho desbravado várias áreas e eu sei que cada uma dessas áreas está me trazendo um novo norte. Então, assim, graças a Deus, aprendi a duras penas dentro do segmento profissional, entre áreas de vendas, administração, treinamento de equipe, expansão, marketing, comunicação. Então, isso não para. Então, se eu falar para você hoje assim, Rodrigo, daqui a um ano eu vou estar com um projeto, eu vou estar mentindo para você. Porque daqui a um ano eu vou estar executando vários projetos e no meio do caminho eu vou ter que ver qual vai crescer, qual não vai, qual vou ter que reprogramar a rota. Sim. Então, por exemplo, hoje nós temos aí 4 empresas ativas, cada uma no segmento diferente. Andresa, você tá doida, mas como que você vai fazer isso? É uma contabilidade, é uma e-commerce, é uma empresa de representação, e a casa e a família, sim. São empresas que estão crescendo, que estão alinhando, e aí elas estão mostrando para quê? Para onde vai seguir? Qual vai estar melhor? Qual vai seguir dessa semente plantada? Eu não sei. Por quê? Uma coisa que eu aprendi a não ter uma renda única. Sim. Porque a própria
pandemia mostrou isso. Então, às vezes você tá com isso aqui que não tá vendendo, mas as suas contas vão chegar. Sim. O seu futuro tá ali, as suas metas estão ali. Diversificar muito. Diversificar é interessante por causa disso. Então, a gente consegue, com isso, prosperar, atingir novos objetivos num tempo menor de um tempo menor. Sim. E assim, aquilo que a gente não sabe, a gente tem a nossa equipe ou os nossos parceiros que vão fazer o nosso melhor. O que a gente tem é coragem e ousadia. Sim. Então, assim, hoje nós... Eu vou te falar que isso aí é uma pitada de 90% de sucesso, hein? Determinação de... É coragem, ousadia, isso aí. É isso mesmo. Então, o meu projeto realmente hoje é escrever uma nova história todos os dias, continuar com essa gratidão que me move. Quando as adversidades vier, eu tô pronta para elas, porque eu não tô sozinha. Sim. E eu sei E que... você sabe que virão? E virão. E ainda bem que virão, porque é o que faz a nossa evolução, entendeu? E eu sei que assim, eu tenho muito a aprender, Rodrigo. Muito. Então essa busca minha, ela não para. Igual você mencionou. Cara, isso é. Eu sou um pouco de cada coisa e hoje eu quero mostrar para as pessoas que elas também podem ser. Direcionando energia para o melhor caminho, colocando o coração à frente de tudo e fazendo. Porque o único limitante que nós temos na vida da gente somos nós mesmos. Somos nós mesmos, exatamente sobre isso. Cara, eu vou te falar que, assim, eu já sabia que esse podcast ia ser fantástico, porque você vibra essa energia, muito bacana, muito legal. Obrigada. E eu fico impressionado, porque a gente, batendo esse papo, a gente vê que a gente tá na mesma sintonia, né, de crescimento, de prosperidade, de mentalidade, de avanço. E ao mesmo tempo eu fico, cara, um tanto quanto triste de saber que muitas e milhares, milhões de pessoas não estão atentas a isso aí, cara. Estão vivendo numa engrenagem de, Um looping contínuo, rapaz, automático. é aquela coisa que é uma caverna que sem iluminação nenhuma, não tem a tal luz no fim do túnel e que elas não conseguem sair disso. E aí eu posso te falar uma coisa? E é por isso que a gente tá aqui. Sabe por que isso que eu ia falar pra você? Sabe por que você passou mal aquele dia e aí você foi no cardiologista e você ressignificou a sua vida e tá aqui hoje? Porque Deus tem um propósito pra você. Pra mudar isso. E pra eu mudar vidas Então, através do meu propósito, cara. justamente, é sobre isso. Então, todo mundo pode mudar uma vida. Sim, Eu falo muito isso. Se você sai da tua casa, se você não fala bom dia pro teu porteiro, sim. às vezes ele precisa daquele bom dia. Às vezes ele precisa de um Opa, como é que você sorriso. tá, seu mané? Aquela tensão que eu falo que é o maior ativo hoje. Uhum. Do mundo. Você tá tocando na vida daquela pessoa. Isso. Por que que quando você sorri, o outro sorri? Então, por que não modificar hábitos? Eu bato nessa tecla. Se a gente espalha amor, a gente vai triplicar aquilo. Isso. Se a gente espalha vento, a gente colhe tempestade. Isso. Então, vamos resignificar. Vamos começar a falar mais, falar de amor, falar de sucesso, falar de prosperidade. Porque Por mais que o momento que a gente viva não seja esse não tem em problema. plenitude. Mas a gente consegue. E a tocar gente já nas tá pessoas. vibrando aquela energia. Isso. E aí você vai multiplicando. Por exemplo, hoje nós somos 4 aqui presentes. Sim. Mas daqui a pouco somos 10, somos 20, somos 50. A mesma energia da Lagoinha, quando vocês estão lá, quando tem 100, 200, 300 pessoas, renovando a energia, a fé, Sim. é a mesma que a gente está fazendo. Talvez a pessoa que está em casa hoje, ela esteja sentindo essa mesma vibração. Sim. E amanhã, quando ele sair para trabalhar ou ela sair para vender, a hora que chegar o primeiro cliente, ele vai falar: bom dia, seja bem-vindo à nossa loja. Porque escutou aqui. Isso aí. Cara, isso aí. Então é isso que a gente está Isso. falando. A gente está falando de verdades, Isso. as quais nós acreditamos e as pessoas podem praticar. Isso. Então Cara, comece isso. com a gratidão, pratique o que tem aprendido aqui e acredite, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde pra mudar, avançador e avançador. É isso aí. Cara, por isso que é muito bacana. Todo convidado que. Ó, isso aqui pra mim, o Avança Podcast, eu comecei assim, porque eu tenho essa tal, né, necessidade de me conectar com pessoas, me conectar à história de pessoas. E eu vejo que cada convidado que senta aí é como se fosse um aprendizado pra mim, de vida. E é exatamente isso que eu sinto hoje aqui. Tipo assim, vou dar um exemplo, né? O quanto que você agregou ao Rodrigo Corvelo. O quanto você agregou, tenho certeza que as pessoas estão ouvindo lá no nosso podcast. Porque toda vez que eu me sento aqui com um convidado, eu gosto de falar isso, o meu copo ele tá completamente vazio. Eu sento de copo vazio, né?
para poder que ele transborde com o que o convidado tá passando para mim de... E hoje eu consegui, ó, aprender, né, a vibrar energia positiva, mentalidade, cara, amor. Tu transparece isso, essa bondade, essa energia de, vamos supor, você falou uma coisa muito bacana, cara, eu quero todo dia me ressignificar, eu quero todo dia viver um novo dia, eu quero buscar novos objetivos, novos sonhos, que é isso que move a gente. Porque nós somos pessoas, somos humanos, a gente tem desejo. E, cara, todas as pessoas têm totais condições de conseguirem tudo aquilo que elas querem. E eu te falo assim, te contei parte da Sim, tem muita história. muita história pra contar. Mas existe uma coisa que eu falo que é fundamental. É o amor na vida das pessoas. Sim, E esse amor que move a gente, ele move e ele agrega e ele cresce. E ele transforma vidas. transforma a vida. Então, assim, as pessoas precisam parar de imaginar o amor como uma coisa física carnal. Sim, O amor, na realidade, ele é um sentimento não palpável que ele transmuta e ele passa de um para outro, de um para outro. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu a amo e Sim. ela me ama, e isso faz com que essa energia vá para o sobrinho dela, que vá para outra pessoa, que vá para outro. Eu tenho amigas que a gente toma um café e ela chega lá meio que chateada com alguma coisa, e aí quando você fala, né, desta questão do sentimento mais nobre, mais puro, ela se conecta com a verdade dela. Sabe por quê? Porque a gente precisa disso. sim, cara. O amor é o que faz a diferença. Então, se você coloca amor no Sim. seu trabalho, no seu meio, no seu dia a dia, é aquele combustível que move, Sim. é o que fomenta, E aquela isso são chama os dois, que isso segue. são os 2 maiores mandamentos, né, da palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, avançador, e amar ao próximo. E quem que é o próximo mais próximo? Sim. Somos nós. Sim, somos nós. Então, quando que a você gente se ama, Sim, cara, sim. você consegue fazer isso pro outro. Sim. Não adianta você amar mais o outro. Sim. Você se amando e amando. Aí vamos lá na cruz de novo. Sim. No pilar da cruz, se você coloca o amor como uma ferramenta que impulsiona aquela chama, você vai amar a Deus com mais fé, você vai amar a sua família, você vai amar o seu trabalho e o seu propósito. Sim. Cara, não tem como as pessoas simplesmente não acreditarem nisso. Sim. Então vamos parar de propagar o ódio, a maldade, a maledicência, a discórdia. Mesmo na pior situação da tua vida, quando você achar que não consegue mais, veja com um olhar de ternura e amor que você vai ver que você vai passar com muito mais leveza. Seja uma doença, seja um luto, seja uma perda financeira, seja um desgaste, você consegue colocar ternura e passar, porque tudo vai passar. Sim, o fardo fica mais leve. Fica mais leve. Então, avançador, coloca amor dentro do coração de vocês aí, cara. É isso mesmo. E é sobre isso. E guardem o coração de vocês, porque eu acho que o coração também é, cara, o amor, o coração, enfim. Falar da... Deixa eu aproveitar aqui, rapaz. Falar da Maria Querida. Maria Querida realmente é querida. É uma confeitaria artesanal de uma amiga nossa. É patrocinadora do Avança Podcast também. Cara, eu vou... Assim, não é porque é minha amiga que eu vou falar não, Ana Paula. Porque se fosse ruim, eu também... Na verdade, se fosse ruim, eu estaria aqui no Avança Podcast. Sensacional o bolo. Sabe aquele bolo caseiro, aquele bolo realmente com uma cobertura legal, com um gosto sensacional, com uma apresentação bacana. Então, você avançador aqui da região dos lagos, ó, já segue lá Maria Querida no Instagram. Com certeza ela coloca amor. Pô, pra fazer, ela coloca carinho e dedicação, que é o resultado daquilo amor, ali. É muito carinho, cara, realmente sensacional. Sim. Então, se conecta a Maria Querida. E falar da Artus também, já ouviu falar na Artus? Não. Então, a Artus é a empresa do grande amigo meu, Demetrios, que infelizmente, ou felizmente, vou falar felizmente, ele é cantor, passou uma diversidade, infelizmente, ano passado teve um AVC. Olha como é que a vida, assim, ela prega algumas peças, mas hoje eu tenho entendimento de que é para ele ser um testemunho, para mostrar algo a mais aí para as pessoas que se conectam a ele, que vão se conectar. Teve um AVC, já tá superando, já tá em casa, já tá se movimentando, a fala já tá voltando. O lado que tava meio paralisado, ele já tá driblando isso, tá na academia fazendo lá os exercícios, fisioterapia, tá fazendo o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que antes do final desse ano, meu camarada, você vai estar sentado aqui, a gente já vai estar batendo um papo sobre isso, glorificando o nome do Senhor e o milagre que ele vai testemunhar na tua vida, que vai fazer você ser um testemunho na vida de muitos. Porque sabe aquele cara
que dá prazer de estar perto? Sim. É ele, cara. Um cara alegre, um cara pra frente, um cara positivo, um cara guerreiro. Infelizmente passou por isso. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa agora. Você que quer estar numa resenha em casa, final de semana, tem um aniversário de alguém, salgadinho, tem mini churros. Cara, sensacional, muito bom. A empresa, você se conecta pelo Instagram, rapidinho faz o pedido lá, pelo aplicativo. Eles entregam em 10, 15 minutos, chega quentinho. Sensacional. Então, não deixa também você e, com e o Washington. O Washington, eu sei que ele gosta de comer um salgadinho. Então, não deixa de se conectar à arte. Perfeito. Andressa, vamos lá. Infelizmente, chegamos a mais um final de um Avança Podcast de 1067. Eu costumo dizer, primeiramente, eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado por você, primeiro, ter disponibilizado o teu tempo para vir contar um pouco da tua linda história de vida, Sim. né? Continua com esse brilho no olhar, com essa vontade, com essa vibração, porque você realmente emana essa alegria, emana amor, emana... Enfim, cara, continua com nessa vibe que você vai, sim, né? Encontrar todos os teus sonhos logo ali na frente, teus objetivos, tu vai alcançar, vai encontrar eles, porque você tá seguindo nessa direção. Eu costumo dizer que tem um bordão que eu trago aqui sempre, que eu vou falar pra você agora, né? Se conecta a pessoas que estão também nessa vibração, nesse mesmo propósito, avança, continua avançando, que o mais ele fará, isso é Com fato. certeza. E eu queria deixar esses últimos segundos aqui do Avança Podcast. Ah, pera lá. Quem vem aqui no Avança Podcast não sai de mão abanando. Porque aqui a gente se conecta, aqui a gente surpreende. Então, você vai ganhar esse lindo brinde aqui do Avança Podcast. Estava faltando a minha lá em casa. Isso, pra você. Ó, o Washington tá rindo. O Washington já tá tomando lá o café dele, Sim. o chá dele na caneca do Avança Podcast. Com certeza, Pra você guardar lá com carinho. Agora eu já posso tomar meu chá. Isso aí. E queria deixar esses últimos segundos para você, além de deixar uma mensagem legal, mais mensagens legais, avançadores, porque isso aqui foi um podcast de mensagens que tenho certeza que impactaram vidas. E eu queria que você deixasse uma mensagem e fizesse uma propaganda das suas redes sociais, do podcast mais uma vez aí. Você, avançador, não deixe de seguir aqui as redes sociais da Andressa, do Washington, o podcast Mais e Mais, que, cara, transborda esse tipo de conteúdo que faz você se mover, faz você acreditar no teu sonho, faz você acreditar que é possível você realizar isso, sair da cama, sair da depressão, show tristeza, show tá para baixo e avançar em rumo ao propósito. O objetivo que é ser feliz e propagar isso na vida de pessoas. Primeiro eu quero te agradecer. Sim. Não só o Rodrigo Curvelo, que nos últimos dias tem mostrado muito conhecimento, muita gana, muita vontade. Muita vontade. E isso cai no processo de conexão mesmo com a gente, comigo, com a nossa família. Sim. A equipe de vocês aqui é fantástica. Desde quando nos acolheram aqui, eu ainda brinco, é uma nova família. Eu tenho várias famílias. E aqui você pode Minas, no Rio, tudo. A casa é de vocês. Sim. Cara, pode chegar. Eu falo com o convidado que chega aqui, o Caio ficou de bobeira comigo. Outro dia ele veio e falei, Caio, vai lá, frigobar lá na cozinha, pode pegar lá, pega aqui, pega o café ali, ó, faz ali. Cara, quanto mais à vontade vocês estiverem aqui, André, mais você vai querer estar nesse ambiente, cara. Não, e desde o começo, toda a equipe de vocês, assim, sempre muito acolhida, sempre muito disposta. Então eu falo, o nosso sucesso não acontece sozinho. Não. O nosso sucesso acontece porque a gente tem um núcleo de pessoas que caminham com a gente. Sim. Então a equipe de vocês aí é fenomenal. Fico muito feliz de ter encontrado vocês. Sim. Como se diz, o próprio universo, o destino, Deus trouxe vocês pra gente aqui. Desejo muito sucesso pra vocês e daqui pra frente cada vez mais possam prosperar. Glória a Deus. E o pessoal de casa eu falo o seguinte, nós viemos aqui hoje para falar de vendas, de vida, de sonhos, de crescimento. E o que é o crescimento na vida da gente? É a gente acreditar naquilo que move o nosso coração, ser grato pelas principais adversidades, porque quando você é grato, você consegue olhar a vida com um olhar de crescimento, de valor. Então vamos valorizar cada pessoa que passar por essa bancada, cada pessoa que passar na sua vida, porque todo mundo tem algo a agregar. Todo mundo tem alguém para somar, todo mundo tem uma história para ensinar. Então, para que você vai querer aprender sozinho? Para que você vai querer passar por uma dificuldade ou chegar no topo sem ninguém? Sim. Na realidade, nós não somos ilha. Nós estamos aqui para conectar uns com os outros, para ter um sentido. Então, dê um sentido para sua vida, dê um sentido para os seus sonhos. E se tá difícil, peça ajuda.
E se tá bom, comemore com quem tá ao seu lado. Sim. E se você pode mais, conte a sua história, que você pode também ajudar outras pessoas. É nessa corrente do bem, é nessa corrente de verdade, é nessa corrente de fé que a gente consegue ir além. Então, por mais que as pessoas acham que o mundo está perdido, que os jovens não têm como, que a maldade está ali, não. O seu mundo é essencial. Sim. Faça desse mundo o melhor para se viver. E pode ter certeza que isso vai se espalhar para vários outros mundos ao nosso redor, para várias outras pessoas que caminham com a gente Sim. no trabalho, nos negócios, na vida, na escola, no dia a dia, até com o pessoal da padaria que tu busca um pão. Sim. Faça isso porque essa conexão e essa expansão de fé, de amor e de prosperidade vai criar um novo caminho para muita gente. Isso aí, avançador. E Andressa, para finalizar, deixa. Fala do Mais e Mais. Tem um canal no YouTube, né? Tem podcast Mais e Mais. Sim. Tem o @podmaismais no Instagram. Podcast Mais e Mais no canal do YouTube. As minhas redes sociais é @desamorim. Do Washington também, que tá vindo com o processo de mentalidade, @Washington de Luigi. Do Caetano, que tá com a gente, é caetano.msa. E é isso. E se você também quiser tá com a gente, tá contando a sua história, a gente vai ter muito gosto em trazer você aqui. Porque você é importante para nós e para muitas outras vidas. Isso aí. Avançador, pega esses insights. Essa foi mais uma edição de sucesso do Avança Podcast. Semana que vem tem mais, porque aqui a gente avança, a gente não para, não trava, não bloqueia. O nosso objetivo a gente vai alcançar e a gente quer você do lado, exatamente trilhando, passando por todas as trincheiras, adversidades, comemorando, como ela falou, Sim. junto com a gente quando a gente chegar lá no topo. E eu declaro que a gente vai chegar. Com O certeza. Avança Podcast vai chegar a milhões de inscritos. Rodrigo Curvelo vai impactar vidas, vai chegar a milhões de seguidores no Instagram, porque o propósito que eu tenho aqui não é propósito individual meu. É um propósito para vocês desse lado, mostrar que é possível, sim, acessar tudo que vocês vieram para fazer aqui, que Deus declarou quando gerou vocês, quando imaginou projetar vocês para esse mundo. Então, obrigado, Andressa. Essa foi mais uma edição do Avança Podcast. Semana que vem tem mais. Vambora. Vamos avançar. Obrigado, meu amigo. Show de bola. Muito bom, né, velho?